E aí, galera? Faz tempo que eu não faço um vídeo, então eu resolvi fazer um pra falar pra todo mundo o que eu ando fazendo esses tempos, né? Comecei a comprar várias placas quebradas, porque é divertido brincar com elas. Então, tipo, aqui tem uma outra Rampage 2. Essa daqui tem um problema estranho, porque eu tô quebrando a cabeça, mas quando você liga ela com o conector 24 pin, ela liga. Só que quando você tenta ligar ela com o conector EPS, ela não liga. E geralmente isso quer dizer que tem um curto nas VRMs, né? Porque são só elas que recebem os 12 volts CPU. Só que nesse caso não tem. Quando você põe os dois e você curta os 4 pin por trás para ele forçar a placa a ligar, ela roda, ela liga. E as voltagens estão todas certas sem nenhum calor. Então eu estou tentando descobrir por que, que ela está desligando o V-Core, por que, que ela está desligando na hora que tem o V-Core plugado. E sei lá, eu acho divertido essas coisas. Eu tô com os dois tanques de nitro cheios e eu acabo passando o meu tempo tentando consertar as coisas. Então, fora isso, chegou essa criança. Placa lendária de overclock de x58 e mais especificamente de overclock dos x58 de 6 núcleos. Então, ela tem uma VRM absurda, estilo Phenom, né? Porque a VRM toda fica em uma linha reta, que vem até aqui. É realmente gigante. E a filtração de saída do V-Core é só capacitores de tântalo. Eu acho lindo, parece a Z390 Dark. E uma coisa muito legal dessa placa é que ela tem botões para você ajustar a frequência do BCLK e da CPU. Então, geralmente, quando o PC está ligado, é meio chato precisar ficar abrindo programa para mexer nas frequências e às vezes o CPU-Z não percebe quando você mexe com o programa. E aí com isso você consegue mexer nas coisas. E é legal porque eu compro Xeons para essas plataformas mais velhas. Como você não pode ficar subindo o multiplicador, ah, você precisa mexer no BCLK mesmo. E é legal porque geralmente você fica na dúvida se o PC está instável por causa da CPU ou por causa do BCLK. E aí com isso você consegue sempre dar boot com a CPU num multiplicador tipo 16. E aí na hora que você entra no sistema você sabe que o BCLK tá certo. E aí você sobe o multiplicador da CPU manualmente. E aí você vê que se der pau é provavelmente por causa da CPU. Então essa placa é bonitona, raridade. Fiquei feliz que eu encontrei uma. Aí fora isso temos uma Maximus 3 Gen, primeira geração. Essa dei sorte, achei por um preço muito razoável no Mercado Livre e não era o meu plano comprar ela, só que quando eu me dei conta, eles já tinham me dado um número de rastreamento. Então eu coloquei um Xeon de novo, porque a primeira geração e anterior dá para subir no BCLK. Essas placas conseguem pegar 200, 300 MHz de BCLK. Então, não tem uma razão para comprar um i7, né? Especialmente porque, geralmente, quando eu faço OC, eu faço no Nitro. E aí eu vou estar abusando de qualquer jeito. Então, ele sobe igual a um i7 no Nitro. Ambiente, você pode ter alguns problemas de estabilidade. É mais fácil lidar com um i7, porque como você não sobe a memória junto, só que como eu já tenho tudo binado para Nitro, RAM binada e tal, fica dando a mesma comprar um i7 ou um Xeon. Então, um grande amigo curte os vídeos, me deu uma força e ele resolveu, ele mandou uma 1080 Ti pro concerto. E os caras falaram que não tinha reparo. Aí ele falou, se você pagar o frete eu te mando ela, porque não tem reparo, né, ela vai pro lixo. Aí eu falei, manda ver, cara, pior caso, a 1080 tem capacitor legal e um cooler legal, né? E ele me mandou ela. Então, ela tava com uma fase da VRM cortada e eu tirei o MOSFET e a placa tava riscada e cortada. E tchan, eu zumbifiquei ela. E ela tá funcionando uma beleza. Ah, o que foi diferente é que com as placas mais velhas, você não precisa mexer em nada. Por exemplo, a minha 6970 Lightning, essa daqui é diferente porque ela é dual zombie.
Geralmente as pessoas colocam as placas na frente, só que eu gosto de ter a opção de rodar o cooler stock para testar no ambiente, então eu coloco ela sempre atrás. Nessa daqui tem o VRM da memória separado do core. As duas estão no zumbificados. Enquanto que na 1070, e essa é a única modificação, só. É só você soldar essa placa que tudo roda normalmente. Agora, com a 1080 Ti, a partir de Pascal, eu não sei se é o caso com o Maxwell também, nunca zumbifiquei uma, mas a placa tem um sensor de energia. Então, quando você está rodando a placa, você consegue entrar no Afterburner e ver, tipo, a placa está consumindo 180 watts. E aí, antigamente, eles só usavam é um chip escrito INA, que é da Texas Instruments. E eles só usavam isso para colocar um limite máximo. Só que com Pascal e talvez Maxwell, eles começaram a impor um limite mínimo de wattagem. Então, se você simplesmente zumbifica a placa, que é o que eu fiz, na hora que eu liguei ela, ela ficava cravada nos 200 MHz, que é o modo de a pessoa só tá usando a internet, sabe? Idle. E aí você não consegue rodar a placa legal, né? Então, eu fui atrás e eu descobri que você precisa basicamente fazer um shunt mod reverso. Porque o shunt mod, geralmente, você... Deixa eu achar uma placa para mostrar. Então aqui temos uma outra 1080 Ti. Aqui estão os conectores PCIe. E aí aqui temos os resistores shunts. E basicamente eles têm um chip, aquele INA que eu falei, e ele lê a voltagem antes e depois desse resistor. Então quando tem mais voltagem, quando a placa está puxando mais corrente, por exemplo, se você tem uma fonte perfeita que sempre mantenha 12 volts a exatamente 12 volts, se você está puxando 1 watt, ele vai ler 12 volts aqui e 12 volts depois do shunt. Só que se você estiver puxando 300 watts, ele vai ler 12 volts aqui e 19.92 volts aqui. E é assim que a placa sabe quantos watts você está puxando. Então, quando as pessoas, por exemplo, pegam uma placa Kepler, você simplesmente solda por cima do shunt, você curta um lado com o outro e aí a placa vai estar sempre lendo 12 volts dos dois lados e ela vai pensar que você não está puxando nada. E aí você consegue ter limite de poder infinito. Só que com as placas mais novas, ela percebe que tem alguma coisa errada. E aí ela fala, eu vou ficar no modo de segurança. E aí você precisa fazer o shunt mod reverso, que é os shunts modernos. Deixa eu ver se eu tenho uma placa mais moderna aqui. Eu tenho uma 760. Bom, essa tem. Então, os shunts normais são mais parecidos com esses. Eles são esses retângulos, tá vendo? Resistor shunt. Então, as placas mais modernas, vocês vão notar que no fundo aqui são só duas barras de solda. Só que nas mais modernas, uma das barras ou as duas barras são divididas em dois. E aí tem, no fundo, em vez de ser uma barra sólida, tem duas barrinhas separadas na metade de cada lado. E aí o que isso faz é que a barrinha pequena, na verdade, é conectada direto com o sensor de energia, que no caso não é esse chip. Bom, não sei onde ele está nessa placa, né? Mas no caso, o sensor vai pegar e é naquele pontinho que ele lê a voltagem. Então, o que eu precisei fazer com essa 1080 Ti é tirar os resistores shunts. Eles estão inclusive por aqui, em algum lugar. Ó, pronto. Eu tirei os resistores shunt, aí eu soldei direto em cima dos conectores grandes de um lado para o outro, que é 12 volts para 12 volts. E daí eu coloquei uns resistores. Aqui tem um resistor e aqui tem um trim-pot que está soldado no... Aqui está aterrado. Aqui. E aí a terra das duas placas estão juntados. Então, basicamente, ele pega os 12 volts
e aí ele quebra os 12 volts em tipo 19,95 volts, e ele joga essa voltagem reduzida na parte do shunt que era conectada no sensor de energia. E aí ele pensa que a placa está sempre puxando tipo 50 watts, e como isso não está conectado em nada, não tem mais aquela queda de voltagem. Então ele está sempre recebendo em um lado do sensor 12 volts e no outro lado 19,95. Desculpa, 11,95 volts. Então aí a placa fica liberada, porque como a VRM está toda aqui, essa parte da placa não está sendo mais usada, então ele não consegue perceber que a placa ainda está rodando. Ele pensa que tem alguma coisa errada e que a placa não está ligando porque ela está puxando zero corrente. Só que, na verdade, é porque está tudo aqui. Então eu preciso enganar ele e é o que eu fiz. E agora ela está rodando tranquilo. Então ela está com o cooler stock. Eu consigo ajustar a voltagem manualmente aqui. Então esse opera por Deep Switch, né? Cada um desses é um dos números do VID, e aí eu consigo ir subindo e descendo eles, ligando e desligando cada VID, e todas as combinações diferentes dão voltagens diferentes. E aí eu ainda não fiz mod de memória, né? Mas eu preciso fazer. Mas inclusive eu não fiz porque Pascal não ganha tanto subindo a memória, né? Então talvez eu faça um mod fixo, de tipo, você liga, aperta o botão e a memória vai para 1,7 volts, e aí já era. Porque não compensa ficar mexendo muito, não é que nem a GDDR5, que se você tiver memória Samsung escala bastante, você precisa, né? Mas, então, eu fiquei muito feliz com essa placa. Só que tem um problema, né? Eu tenho, tipo, PTSD, traumatizado, com cheiro de placa queimada. E essa aqui tá com esse cheiro. Toda vez que eu ligo ela e o fã começa a rodar, vem aquele cheirinho de coisa queimada e eu começo a passar mal. É o trauma, né? Inclusive, semana passada eu tava com uma Rampage 3 e ela tava com. Eu acho que eles tentaram tirar um CI da placa com tipo uma tocha, não sei, mas eu precisei cavar um buraco nela. E aí eu tava usando ela e a placa pegou fogo do nada. E aí daí que vem esse trauma. Toda vez que eu cheiro esse cheirinho de coisa queimada, é assim, pânico na veia. E então, fora isso, fora as duas X58, tem o Giancarlo da The Overclocking Page, que faz vários reviews e tal, e ele gosta de XOC, então eu fiz uma troquinha com ele. Eu tô mandando uma Gigabyte EP45, que é uma placa, é praticamente a melhor placa para overclock de Core 2 Quad na plataforma 775 para ele, e ele vai me voltar na troca uma Z77 OCF e uma Rampage 3 Gen, que é Rampage 3 ou 2? Eu acho que é a 2, que é uma placa X58. Eu estou mais interessado na X58. Porque eu não tenho uma Jenny. Na verdade, essa foi a minha primeira Jenny e eu achei ela linda. Esse tamanhozinho é muito divertido. E na bancada também ela fica, sei lá, é diferente. Achei bem legal. E ele tem uma dessa, só que a versão X58, né? Que dá pra colocar o Xeon com 6 núcleos. Eu acho isso muito divertido. Pra mim, a diferença de 6 e 4 é grande. E aí, eu espero dar um jeito na Jenny. Se eu conseguir dar um jeito na Z77, eu vou provavelmente passar ela adiante, né? Dividir o que eu ganhar com o Jean, mas eu não tenho muito interesse em segunda geração porque precisa comprar aqueles i7s caros e não dá para subir no PCLK e aí não tem graça, né? Inclusive, os Xeons que eu estou usando, eu encomendei eles todos do AliExpress e eu tô com uns 4 deles aqui. Porque eles custam tipo R$ 100 no AliExpress, não tem pra que ficar quebrando a cabeça comprando uma CPU, enquanto que você podia encomendar umas 4 do AliExpress e dá na mesma, né? Não, não dá na mesma. Você podia encomendar umas 4 e escolher a melhor. Esse é o esquema. E aí, fora aquilo, eu tenho isto. Tchans! Ela parece meio lixosa e ela realmente é bem lixosa. Mas um colega tentou, a placa era dele, e ele tentou dar um jeito nela, só que ele acabou não conseguindo consertar.
e queimou parte da placa. Então ele resolveu dar ela para mim. E o chipset é P35. P35 é basicamente a P45, que é o chipset mais moderno do socket, só que nem X48, X48 e X38 eram o mesmo chipset. Só que a Intel pegava os melhores, os que subiam mais na frequência, com menos voltagem, e chamava eles de X48. Enquanto os que subiam menos, eles chamavam de X38. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma Maximus Fórmula, a primeira 775. Essa placa tem uma versão praticamente exatamente idêntica, só que ela tem o chipset X48. E a diferença é que geralmente no overclock você consegue pegar 100, 200, 300 MHz a mais no X48. Nesse caso, né, como eu recebi a placa de brinde, eu tô feliz com ela e eu quero ver o que eu consigo fazer com uma placa desse naipe. Olha a VRM V-Core, são 3 fases. Eu coloquei uns capacitores extra de tântalo aqui já. Eu já testei e ela aguenta rodar o meu Core 2 Quad QX 9650. Então ela aguenta. Então agora o esquema é eu ver o quanto eu consigo empurrar ela. Para ser honesto, eu tenho um pouco de medo de estourar uma VRM e fazer dano na placa mesmo, porque se fizer um buraco queimado nela, às vezes não tem como consertar depois, precisa fazer um buraco gigante. Então como que eu deixei essa placa rodando? Basicamente, opa, caiu um capacitor aqui, beleza. Então basicamente o meu colega tinha tentado consertar um FET que fazia VTT CPU, só que ele acabou queimando a placa. Então tá vendo aqui, tem esse chamuscado. Aí eu peguei um MOSFET de uma outra placa que eu tenho, arranquei, e aí eu soldei ele aqui do lado do buraco, e aí eu puxei uns fios que conectavam onde ela conectava. Então um deles, esse fio, nem dá pra ver, caramba. Este fio marrom vem aqui, e aí ele conecta aqui, e aí o outro é um fio amarelo que só vai no outro pad, né? Porque eu precisei colocar o marrom até aqui porque o pad que ele conectava originalmente foi arrancado. E ela tá funcionando tranquilo. Então eu quero, não sei, eu acho que eu vou precisar zumbificar ela, né? Pra conseguir ir longe. Só que eu nunca zumbifiquei uma placa-mãe e eu fiquei com inveja do que o Giancarlo fez com aquela placa AMD. Então eu quero fazer igual. E ela tem uma luzinha de 3 VSB que eu acho útil, bem útil. E aí não sei, né? Vou precisar ver, mas às vezes às vezes dá pra achar umas coisas legais com as BIOS, só que o esquema com essas placas é fazer mod de tudo para eu poder controlar todas as voltagens manualmente. Porque aí no caso 775, se você faz isso, você não precisa depender da BIOS. Por exemplo, a placa tem uma BIOS ruim, em 775 não importa, porque você consegue fazer mod para controlar todas as voltagens e terminações manualmente. E eu acho isso divertido. Inútil e sem aplicação prática, mas divertido. E aí, por último, essa aqui tá meio parada e para falar a verdade eu não sei o que fazer com ela. É uma P8Z68, segunda geração. Ela parece, sei lá, tipo uma placa gamer normal, só que olha esse V-Core. Bonito, hein? Aí eu não sei, eu tava vendo e tem uns Xeons que rodam nela, mas eu tô rodando, eu comprei esse, eu acho que é um Celeron isso, eu não sei. Bom, eu tava no Mercado Livre e eu encontrei uma CPU pro socket de 30 reais. Então eu comprei ela pra poder testar a placa. E eu consegui, ela tá rodando e aí eu não sei o que fazer com ela, né? Porque eu não quero comprar um i7 caro, e também eu não quero gastar para comprar um Xeon que não sobe no over, né? Não tem para quê, eu já tenho 50 mil placas que funcionam, eu não preciso de mais uma. Então eu tô tentando decidir o que eu faço com ela, porque eu achei a placa bonita, ela é forte, mas comprar um i7, aquele 2700K, infelizmente, ainda é uma CPU que hoje em dia está em alta demanda. Então ela custa, tipo, sei lá, acima de 500 conto para uma CPU que já tem uns 10 anos. Ao meu olhar, não compensa. Então eu vou ficar com essa criança e decidir o que fazer, mas
ela tem o botão Memo Key, para quando o overclock de RAM dá errado. Ela tem Power. Não sei, eu gostei da placa. Eu gostei bem dela. E para falar a verdade, eu sou super fã desses chips de esses chips de BIOS SPI que dá para tirar, que nem essa outra também tem. O chip aqui no fundo, tá vendo? Que dá para tirar, porque aí fica muito fácil para um novo. Inclusive, ó, aqui tá o meu gravador de BIOS. Então é só sacar o chipzinho, pôr nesse coisa, gravar nova aí, já era. Bom, de placa-mãe é isso. E placa de vídeo. Ah, na verdade não. Tem mais uma, né? Porque aqui, placa que não falta. Então essa é uma PCST, que eu acho que essa foi talvez a segunda placa X58 mais simples que a Asus fez. E eu comprei ela por uns 100 conto no OLX, porque ela tava com os pinos do soquete torto e só subia um canal de memória. Então, eu tenho meu microscópio, né? E eu desentortei os pinos do soquete. Eu tô virando mestre de desentortar pino. Assim, lendário. Eu tenho tanta prática recentemente e agora ela tá subindo todos os canais de memória. Porque eu acho que, sei lá, o dono velho pensou que pino estragado quer dizer que, tipo, acabou o universo, né? Mas se você for olhar no mapeamento do soquete, os dois pinos faltando são, um deles é VTT e o outro é ground. Então, são pinos que têm várias cópias, enquanto que os pinos que eram os responsáveis pelos canais de memória não foram afetados, foi só desentortar eles que ela subiu de novo. E ela é uma placa relativamente simples, considerando que era uma plataforma HEDT da época. Todas as placas dessa plataforma têm 32 lanes PCIe, eu acredito. Só que se você olhar bem, ela parece demais com uma 775. Deixa eu pegar aqui na minha gaveta da sucata. Ah, será que eu ainda tenho essa placa? Eu acho que eu tinha falado que ela era sucata, mas aí eu consegui consertar ela. Mas tem que ver. Ah, essa é a placa que eu arranquei a FAT para rodar a outra. Beleza, olha só, estranho. Mas bom, tipo, se você pensar bem, elas foram feitas mais ou menos na mesma época. Elas são muito parecidas. Só que a X58 tem SATA 6 GB, tem Ethernet de 1 GB. Isso, para mim, 775 é tipo a plataforma mais velha que você ainda consegue fazer, tipo, um PC útil para hoje em dia. Útil, né? Tipo, não é um PC verdadeiro para hoje em dia. E eu acho que a plataforma mais antiga que você pode fazer um PC verdadeiro hoje, que não vai sofrer em rodar nada, nenhum dos jogos modernos ou nada, é X58. Meu, você consegue colocar esse Xeon de 100 conto do AliExpress e com over leve, tipo, eu fiz um over com, cadê? Eu tenho os cooler eu acho que são tipo cooler stock Phenom, e eles são bravos. Tipo esse aqui, eu compro no lixão. Eles aguentam, meu, eles aguentam muita coisa. E com um desse, tipo cooler, que eu paguei 2 conto, eu consegui rodar 4.2 GHz nesse Xeon. E aí você já passa dos 1000 pontos do Cinebench R15, que é extremamente forte. Para passar disso, no X79, que é LGA 2011, você precisa de um 3960. Eu tinha um 3970, então eu penso nessa CPU. Só que eu precisava rodar o meu 3970 a tipo 4.4 GHz, alguma coisa 4.2, para pegar esses mesmos 1000 pontos. Então, se você pensar bem, essa plataforma é absurdamente barata e absurdamente forte. Eu tenho um bench com um Core 2 Quad Q9550 a 4.5 GHz e ele pegou 500 pontos. E esse é a top 10 global. Enquanto esse aqui é tipo, aquele era 4 núcleos a 4.5 GHz e esse aqui tem 6 núcleos e eles conseguem pegar 1000 a uns 4.2. Então é uma coisa interessante. E eu nunca tinha mexido com X58, na verdade. Eu comecei bem recentemente, no último vídeo. Só que eu me apaixonei
poder comprar CPUs travadas para LGA 775 e subir o FSB. Eu acho muito legal isso. Então, quando apareceu uma chance de eu pegar uma Rampage X58, eu peguei e aí foi amor instantâneo. Eu tenho uns Xeons aqui horríveis, quad-core, L5506, eles são horríveis. Só que, assim, eu tinha eles aqui que eu ganhei por acaso. E eu nunca imaginei que eles iam servir pra nada. Só que na hora que eu peguei a placa, eu tinha uma CPU pra testar. E eu achei incrível que quanto dava pra subir no overclock. Eu não imaginava que dava pra abusar o BCLK desse jeito. Se você for no HWBot, um colega meu tem o recorde, ele tem 297 MHz de BCLK em X58. O estoque é 133. Então, daria para você praticamente rodar tipo 9 GHz com um Xeon no nitrogênio. Mas, então agora eu tô atrás de mais placas X58. Eu quero uma Rampage 3. A Rampage 3 é muito legal porque ela tem aqueles... a Rampage 2 tem uma VRM maior. Só que a Rampage 3 tem menos fases, só que elas são fases mais fortes. Então, no final das contas, elas são bem parecidas. E a Rampage 2 sobe muito no overclock de BCLK. Só que a Rampage 3 é melhor. Eu acredito que a Rampage 3 sobe mais nas CPUs de 32 nanômetros, que são as de 6 núcleos. E tem uma coisa que eu amo da Rampage 3, que é que ela usa os Direct FETs, que são esses MOSFETs famosos que toda a placa Classified da EVGA tem. Eles são MOSFETs completamente metálicos e eu acho eles lindos demais. Eles são super fortes e eles dissipam calor muito bem e eles conseguem chavear, a frequência de chaveamento deles é absurdamente alta. Então, eu achei lindo quando eu tirei o dissipador de uma Rampage 3 e eu vi essa linha de MOSFETs metálicos e eu falei, putz, eu quero uma dessa pra mim. Mas, até agora eu não dei sorte, eu só peguei umas bem zoadas, infelizmente. Mas eu tenho esperança que eu consigo achar uma boa. E eu acho que é isso, gente. Eu coloquei um fan no cooler da minha VGA de teste, a minha GTX 960 4 GB chinesa, que na verdade é uma GTS 450, então alguém me deu essa placa e eu coloquei a BIOS original, cadê ela? Esse chip. Meu, vocês não têm ideia. Esse chip, eu tirei e coloquei ele na placa umas 10 vezes tranquilo, porque todas as BIOS de GTS que eu tentava colocar, ele ficava bugado, até eu achar a BIOS exatamente perfeita dessa placa que ela rodava sem problema. E aí eu coloquei um cooler inventado, eu acho que é um cooler de chipset 775, e aí eu coloquei um fan em cima e pronto, ela roda. Eu uso ela só para testar a placa-mãe também, então... tá aí, eu tenho orgulho dela. Essa aqui é guerreira. Essa é guerreira. Eu rodei ela passivamente já, nossa, a placa pelando e ela não quebra. Essa aqui, meu, é imortal. E também, essa é a minha outra placa de teste. A minha 9800 GT Zumbi Vagabunda. Pois é, quando te dá preguiça de zumbificar uma placa, eu não sei porquê, mas a controladora da VRM dessa placa não aceita mais ligar. Então eu plugo ela no PC, eu coloquei os indutores de volta e por alguma razão ela fica tentando se desligar. Só que embora esteja todos os componentes tão funcionais, então eu acabei meio que zumbificando ela permanentemente. Como eu geralmente rodo ela estoque, ter tipo as duas placas juntas ocupa muito espaço, então eu fiz isso. Aí tipo ela fica no PC, isso fica pendurado do lado com um fio na fonte e funciona. Beleza, que tipo, se por acaso soltar o fio e tocar em alguma coisa, vai explodir tudo. Mas, por isso que eu não uso ela. Isso aqui foi tipo o teste de conceito. Funciona. Na verdade, isso é o que eu fiz com a D70 Ti. Quando ela chegou,
soldar daquele jeito demora muito e precisa aquecer tudo. Eu tenho, tipo, a minha churrasqueira de solda pesada, que eu uso pra, tipo, quando eu preciso pôr e tirar indutor, porque só fazer com a estação de ar quente não rola, não aquece o suficiente. Aí você acaba queimando a placa e não tira o indutor. Então quando eu coloco ele nos 80 graus, só para dar uma aquecidinha, e aí com a estação de ar quente, tudo sai tranquilo. Só que mesmo assim demora muito para soldar uma zumbi legal. Então eu sempre faço isso para testar. Aí eu tiro os indutores, eu faço isso, se a placa liga, quer dizer que está na hora de zumbificar. E aí eu faço tudo bonitinho. Ah, então é isso, galera. Essas são as novidades. Aí hoje eu binei os três Xeon X58. Basicamente, quando eu bino o CPU, eu coloco tipo a mesma voltagem de... Eu coloco uma voltagem grande de BCLK e aí eu coloco uma voltagem fixa de CPU. Nesse caso eu coloquei 1.28 volts e aí eu testei as três na minha giga. E uma delas conseguiu rodar 175 MHz de BCLK, uma parou nos 160 e a outra parou nos 180, eu acho. Que é bom, é muito bom. Porque nesse caso, BCLK é a frequência da CPU, né? Eu acho que 175 dá tipo 4.3, 4.4 GHz. Então, eu já coloquei o mais fraco nessa placa, que é uma placa low-end, não é feita para over. O mais forte tá aqui, e o segundo lugar tá naquela outra placa que a Rampage 2 que eu tô usando como meu PC diário, enquanto eu espero chegar o X299. Bom, é isso. Se eu vacilar, eu fico falando aqui por 1h30, então vou terminar por aqui. Valeu, galera. Tamo aí.